Bom dia pessoal, aqui quem fala é o professor William e nós vamos hoje ter a primeira aula de História desse ano. Essa aula voltada aos alunos do 7º ano e nós vamos trabalhar sobre o mundo medieval, tá? A formação do mundo medieval. O que foi a tão famosa Idade Média que nós ouvimos, né? Vemos nos filmes, sempre temática de filmes, de livros, né? Os heróis, os cavaleiros, as cruzadas, sempre faz parte do cotidiano. Quantos e quantos videogames não se passam, né, no período da Idade Média? E hoje eu vou trabalhar com vocês as principais características desse período, tão controverso, tão pouco conhecido, tão pouco explorado pelos alunos, mas tão presente na cultura pop e na mídia em geral. Galera, para começar, eu vou trabalhar com vocês aqui sobre o mundo medieval, que vai do século V ao século XV depois de Cristo. Galera, primeira coisa que eu tenho que entender aqui, tá? Vamos falar sobre a Idade Média. A Idade Média é um período da história europeia que vai do século V ao XV, como eu já disse, que começa no ano 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até a queda de Constantinopla, né? A invasão de Constantinopla pelos turco-otomanos, que Constantinopla, que também era conhecida como Império Romano do Oriente, em 1453. Bem, entendido esse período de 1000 anos entre a queda do Império Romano e a queda de Constantinopla, vamos entender os antecedentes. O que vivia a Europa naquele período que vai culminar com o surgimento da Idade Média, tá? A ascensão da Idade Média. Primeira coisa que você tem que entender, crise no Império Romano. O Império Romano, que foi um dos impérios mais poderosos da história, ele começa a entrar em crise lá pelo século II depois de Cristo. Esses 200 anos de crise econômica, moral e política do Império Romano, que era o império mais poderoso da Europa, vai ser muito influente, porque quando o Império Romano chegar ao fim, começa-se a Idade Média. E o Império Romano ele vai passar por uma crise de cerca de 200 anos. Junto a isso, o Império Romano também está em crise pela ascensão do cristianismo, porque antes, na religião do Império Romano, eles tinham várias divindades, vários deuses, pregavam a força, né, sob julgação dos outros povos. E com a ascensão do cristianismo, com a chegada do catolicismo romano, quando o catolicismo se torna a religião oficial do império, essa mentalidade, né, guerreira, essa mentalidade escravocrata, ela cai por terra com a ascensão do cristianismo. Lembrando que no início do cristianismo em Roma, eles eram perseguidos, e depois o cristianismo é tornado a religião oficial do império. Então, dentro desse balaio eu tenho lá o Império Romano em crise, a ascensão do cristianismo. Se não bastasse tudo isso, eu tenho as invasões bárbaras. Tem que lembrar o seguinte, durante cerca de, vamos por aí, 700 anos, tá? Roma expandiu os seus territórios, Roma tomou a terra de outros povos. A expansão romana, quando Roma começa a crescer, né, subjugando os povos vizinhos e vai tomando a terra desses povos vizinhos. Nesse período, no ano 400, próximo ao ano 476, ali pelo século 2, 3, 4 e 5, eles começam o quê? Esses povos que tiveram a terra tomada pelos romanos começam a reconquistar as terras perdidas. Então, o que nós chamamos de invasão bárbara nada mais é do que a recuperação do território perdido por esses povos germânicos, paulatinamente tomando de volta o que o Império tinha tomado deles. Junto com isso, essas invasões bárbaras ocorreram a ruralização da Europa. Pessoal, durante o período da Idade Antiga, principalmente no período do Império Romano, a cidade de Roma era uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Só a cidade de Roma. Nesse período, as cidades elas eram muito poderosas, né? O campo ali, ele subjugava a cidade. A cidade de Roma é uma cidade gigantesca, enorme. Só que o que acontece? Conforme as invasões bárbaras começaram a ocorrer, um bárbaro quando invadiu um povo germânico, né, um ostrogodo, um visigodo, quando invadiu uma determinada localidade, ele pensava, vou invadir o campo? Não, ele invadia as grandes cidades, porque lá estava a riqueza, porque lá estava o saque, né, o ouro, a prata. Então esses bárbaros, quando invadiam as cidades. As pessoas começaram a perceber que as cidades não eram mais seguras. E começou um processo de ruralização da Europa. Se antes o centro econômico
era a cidade, agora as pessoas deixam a cidade e vão morar no campo. Esse é o processo conhecido como ruralização. E a união desses 4 elementos vai criar o bojo, vai criar o caminho para a ascensão da Idade Média. Continuando. A Idade Média, pessoal, ela é uma mescla, né? A cultura medieval, ela é uma mescla da cultura romana com a cultura germânica, né? Da fusão entre a cultura desses dois povos, que eu vou ter a formação do mundo medieval, do pensamento medieval. Cada sociedade, cada civilização vai contribuir com uma parte dessa cultura. Por exemplo, o legado romano na cultura medieval é o colonato e o catolicismo. O catolicismo, nós conhecemos, é a religião cristã, né? E o colonato é o seguinte: durante esse período de ruralização, tá? O trabalhador rural, ele se fixava à terra. O trabalhador rural, ele não era um escravo, né? Mas ele era um servo da terra. Tanto que uma terra era vendida sempre com os seus trabalhadores junto dela, não tinha desvinculação. A terra, o trabalhador era vinculado à terra, ele não podia sair da terra. Junto a isso também eu tenho um legado germânico, como por exemplo o comitatus e o beneficium. O que é o comitatus? É a cultura germânica de juramento de fidelidade a alguém, né? Você tem um líder, você tem um senhor, né? Um grande guerreiro, e você jura fidelidade a ele até a sua morte. Isso é uma coisa muito influente na cultura germânica. E outra coisa da cultura germânica é o beneficium. O que é o beneficium? Eu sou um guerreiro, eu sou um general, né? Eu entro em guerra com outro povo, eu consigo conquistar aqueles territórios e eu pago aos meus generais, né, aos meus melhores guerreiros, beneficium, que é um lote de terra pelo trabalho executado. Então, da união do colonato, catolicismo, lógico, são mais culturas, tá? Mas da união entre o legado romano cultural, o legado cultural romano e o legado cultural germânico, eu vou ter o surgimento da cultura medieval. Outra coisa interessante, pessoal, na Idade Média, uma das suas principais características é a fragmentação do poder. Vamos voltar um pouco no tempo. Império Romano, né, no seu auge ali, com seus grandes imperadores, como Marco Antônio, né, como Nero. O que acontece? O poder era extremamente centralizado no Império Romano. Todo aquele império, né, que ia da Europa à África e da África até a Ásia Menor ali, todo aquele território com dezenas, centenas de povos era controlado por um imperador. O poder estava centralizado na mão dele na época do Império Romano. Mas, com a queda do Império Romano do Ocidente, esse poder ele se esfarelou, esse poder ele se fragmentou. Se antes, em Roma, por exemplo, esse poder estava concentrado na mão daquele imperador, agora, no mundo medieval, aquele poder se pulverizou, o poder estava pulverizado, não havia um rei absoluto ou imperador que mandasse em toda a Europa. O poder agora estava fragmentado na mão de reis, pouco poderosos, e os senhores feudais, né? Então você já viu assim, por exemplo, em filme da Idade Média, onde eu tenho um rei, né? E o rei precisa entrar em guerra com outro rei, só que esse rei não tem um exército, Então esse rei precisa sair, né? Atrás dos seus senhores feudais, da sua região ali, tentando conseguir o quê? Apoio para essa guerra. Porque o rei já não tem tanto poder, e o poder está fragmentado na mão de centenas, milhares de senhores feudais. Então, se na Idade Antiga, com Roma, o poder era centralizado, agora, uma das principais características da Idade Média é o poder fragmentado, o poder descentralizado, na mão de centenas de reis e na mão de centenas de senhores feudais. Outra característica, pessoal, se não a principal característica da Idade Média, o conhecido, o famoso, o falado feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo é um sistema econômico que vingou ali durante grande parte da história da Idade Média. É um período econômico e político e também social, né? A forma como se organizava o trabalho, como se organizava a vida. O feudo, né? Feudalismo vem de feudo. E o que é o feudo que dá no nome feudalismo? Nada mais é que uma grande fazenda, né? Um grande pedaço de terra sob o governo do senhor feudal. E quais são as principais características
desse feudo, né? Primeiro, economia agrária. A base da economia do feudo era a terra, era a produção e colheita de alimentos. Tá? A base da economia rural, a base da economia feudal era a rural, era a agrária. Tá? Outra característica do feudo, pessoal, o feudo ele era autossuficiente. Imagina uma grande fazenda que lá você produz tudo o que você consome, desde a carroça, comida, roupa, ferramentas. Tudo o que você precisa é produzido dentro do feudo. Não há pouquíssimo, quase nada, inexistente comércio entre feudos. Tanto que quando ocorria algum tipo de comércio, ele não era feito na base do dinheiro, né? No pagamento em dinheiro, em ouro. Ele era feito geralmente no pagamento através do escambo. O que é o escambo? O escambo nada mais é do que a troca. Eu te dou uma galinha, eu te dou 10 galinhas, você me dá um boi. Outra característica muito interessante do feudo é o seu isolacionismo. Os feudos eram territórios isolados do resto do mundo. Muitas vezes, gerações e gerações de servos, que eram as pessoas que trabalhavam no feudo, que eu vou falar daqui a pouco, viviam, nasciam e morriam naquele pequeno pedaço de terra. Outra característica do feudo, pessoal, é a sua divisão. De modo geral, né, bem simples, o feudo era dividido em 3 partes: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso senhorial, como o nome diz aqui, era a parte da terra que cabia ao senhor, era a terra do senhor. O manso servil era a terra cedida ao servo, né? E o manso comunal é a área comum, a área que todos poderiam usar. Então vamos lá, por exemplo, o manso senhorial. Eu tenho o castelo do rei, o castelo do senhor feudal e as terras do senhor feudal. Manso servil, eu tenho a aldeia dos servos e o pedacinho de terra cedido pelo senhor feudal para o servo plantar. E eu tenho ainda o manso comunal. O que eu tenho de comum ali? Eu tenho ali a pastagem, eu tenho de comum ali o forno, eu tenho de comum ali o moinho para fazer a farinha de trigo e etc. Continuando aqui, pessoal, eu tenho que entender o seguinte, que a sociedade medieval era dividida basicamente em 3 classes sociais. Né? Era uma sociedade estamental, ou seja, você é aquela família que você nasce. Se você nasce servo, você morrerá servo. Se você nasce nobre, você morrerá nobre. E essa sociedade estamental, extremamente rígida, sem mobilidade social, era dividida em 3 classes. Eu tinha o clero, eu tinha a nobreza e eu tinha o servo. Cada um desses é caracterizado por um verbo. O clero são aqueles que rezam, os nobres são aqueles que lutam e os servos são aqueles que trabalham. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre os servos, tá? A primeira coisa que você tem que entender: o servo, esse servo que trabalha na terra do senhor feudal, ele não é um escravo. Servo é diferente de escravo. Escravo era obrigado a trabalhar e não ganhava nada, não tinha propriedade, não tinha direito a nada. O servo era aquele que, em troca de um pedaço de terra cedido pelo senhor feudal, o servo deveria o quê? Em troca de terra e de proteção do senhor feudal, o servo deveria trabalhar na terra que o senhor feudal emprestou para ele e na terra do senhor feudal. Vou dar um exemplo. Eu sou um senhor feudal, eu tenho um pedaço de terra, mas eu não quero trabalhar. Não quero trabalhar. O que eu faço? Eu vou lá, dou um pedacinho de terra para alguém e falo o seguinte para ele: você vai trabalhar segunda e terça na sua terra, quarta, quinta, sexta e sábado na minha. E você aceitava e você trabalharia, em parte pela troca da terra e em parte por proteção. Basta lembrar que essa proteção aqui, do nobre, ela vem desse período das invasões bárbaras e ruralização da Europa. Em troca de proteção contra as hordas bárbaras, a galera cedia o trabalho a esses nobres. E para finalizar aqui, pessoal, uma coisa também muito interessante que nós devemos dizer sobre esse período é a questão da suzerania e da vassalagem. Outra característica muito importante da Idade Média. Pessoal, vamos supor aqui, eu tenho um pedaço de terra. Eu pego essa terra e dou um pedaço, segundo aqui
o benefício, segundo a cultura medieval germânica do benefício, eu tenho um pedaço de terra e eu cedo essa terra a alguém, né? Um general, alguém especial para mim. Só que eu não posso ceder essa terra assim de mão beijada, sem uma coisa em troca. Então eu faço o quê? Eu sou um suzerano, eu tenho um pedaço de terra e eu cedo um pedaço de terra desse ao meu vassalo. E esse vassalo em troca jura fidelidade à minha pessoa. Eu dou a terra a ele, né? O suzerano dá a terra, tá? O vassalo, mas o vassalo, pessoal, não era servo. O vassalo muitas vezes, na maioria das vezes, era nobre. Para ter terra, tinha que ser nobre. Então aqui é um trabalho entre nobres. Um nobre dá a terra a outro nobre que jura fidelidade a ele. Beleza? Então, pessoal, muitas vezes acontecia o seguinte: o suzerano dá uma terra ao vassalo. O vassalo, por essa terra ser grande, dá essa terra a outro vassalo. E esse outro vassalo que ganha a terra do vassalo é chamado de vassalo. Vassalo duas vezes. Só que olha que interessante. Muitas vezes o suzerano dá a terra ao vassalo. O vassalo jura fidelidade ao suzerano. Mas esse vassalo dá a terra a outro vassalo. Mas esse vassalo não jurou fidelidade ao suzerano. Então, muitas vezes, um vassalo que tinha ganhado terra de forma indireta do suzerano declarava guerra ao suzerano. Por isso na época havia um ditado que dizia: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Olha que interessante, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para dizer, de forma muito breve, de forma muito resumida, tá? Bem superficial mesmo, mas que eu espero que ajudem vocês aí, que tenham ajudado vocês nessa aula de hoje, que é a aula relacionada à formação da Idade Média. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.